Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tríduo Pascal, Semana Santa. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2026, Semana Santa, ano litúrgico da Santa Madre Igreja Católica, ano A. Leitura do livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8, versículos de 11 a 14. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este é o mês, será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família e um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer o cordeiro, convida também os vizinhos mais próximos. De acordo com o número de pessoas, devei calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Devereis guardá-los preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunirá e molará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e o trareis os marcos e travessas da porta, nas casas em que comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com os pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-los com os rins e cíngidos, sandálias nos pés e cajados na mão. E comerei às pressas, pois é a Páscoa, isto é a passagem do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e afligirei e castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, o segue e servirá o sinal de casais desde estiveres. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirás a praga exterminadora. Quando eu for à terra do Egito, este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como a instituição perfeita. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 115, versículos de 12 a 13, de 15 a 16 BC, 17 a 18. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a comunhão com o sangue do nosso Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez ao meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por jamais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Eis que sou o vosso servo, o Senhor, mas me quebrastes os grilhões na escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso, oferto sacrifícios de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir as minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Segunda leitura, tirada do primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isto que eu vos transmiti. Na noite em que fui entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, depois
dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também um cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberes, fazei alto a minha memória. Todas as vezes de fato comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Glória a vós, Cristo Senhor Deus. Eu vos dou este novo mandamento. A nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estavam tomando a ceia, e o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-o na cintura e derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha, como que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro e disse Pedro a Jesus: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: Agora não entendes o que isto estou fazendo. Mais tarde compreendereis. E disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavastes os pés. Mas Jesus respondeu: Se não te lavares, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também a minha cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés, porque já está limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus já sabia quem ia entregar. Por isso, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Prostrando-se eu, Senhor, mestre, vos lavei os pés. Também vos deveis lavar os pés de uns dos outros. Deveis-vos exemplo, para que lançais a mesma coisa em que eu vos fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor, nesta quinta-feira santa, início do tríduo pascal, na Semana Santa do Senhor. Na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, narra que naqueles dias o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este mês será para vós o mês do começo do mês, será o primeiro mês do ano. Falei a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família e um cordeiro por cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer o cordeiro, convidai também os vizinhos mais próximos. De acordo com o número de pessoas, deveis calcular o número de comensais, conforme tamanho do cordeiro, e o cordeiro era sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto o cordeiro como um cabrito. Devereis guardá-los preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e o trajes as marcas e as travessas das portas nas casas em que comerdes.
Comereis a carne nessas mesma noite, assada ao fogo, como pães do asmo, ervas amargas. Assim devereis comê-los com os rins cingidos, sandálias nos pés, cajados na mão. Comereis às pressas, pois é a Páscoa, e isto é a passagem do Senhor. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor, que podereis retribuir ao Senhor por tudo aquilo que ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais por Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Eis que sou o vosso servo, o Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir as minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. Na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: o que eu recebi do Senhor foi isso, e que vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue, que todas as vezes que deles beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Já no evangelho narrado segundo São João, era antes da festa da Páscoa. Jesus já sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam ao mundo, amou até o fim. Estavam tomando a ceia, e o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que Deus tinha saído e para Deus voltado, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-se na cintura e derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro, e o apóstolo Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendeis o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu a Pedro: se não te lavares, não fazerás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lava não somente os pés, mas também as mãos e as cabeças. Jesus respondeu a Simão Pedro: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus já sabia quem entregaria, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus voltou e sentou-se. O manto sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dize bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. E dei-vos exemplo para que fazeis a mesma coisa que eu fiz.